Olá, eu sou Diogo, dando continuidade à abordagem do livro Um Conceito Hierárquico de Ecossistemas. Nesse vídeo será realizado o resumo do capítulo 7, cujo título é Ecossistemas como Hierarquias de Espécies. O livro apresenta 9 capítulos. No vídeo anterior, foi realizado o resumo do capítulo 6, em que propõe a teoria da hierarquia como uma abordagem fundamental para os ecossistemas, que finalizou a parte 3 do livro. Chegamos na parte final. Vamos explorar nesse capítulo até que ponto os princípios da teoria da hierarquia produzirão uma nova visão e compreensão dos fenômenos examinados no paradigma população-comunidade. O primeiro tópico do capítulo é problemas de complexidade da comunidade. A conectividade de um sistema pode ser a melhor medida de complexidade, onde sistemas estáveis tendem a ter um número intermediário de conexões entre seus componentes. E quando ocorre um número baixo ou alto de conexões, pode se tornar instável. Um estudo realizado por Payne no ano de 1966 mostra as mudanças em um sistema devido à falta de conexões. Ele realizou um experimento em 3 áreas, onde existem uma ou duas espécies capazes de monopolizar grande parte do espaço. Ele observou que quando o predador de topo é removido ou ausente, os sistemas tendem a ser simples. Nesse caso, o que ocorre é que há disponibilidade de espaço para as populações de presas do predador removido começarem a crescer até se esgotarem o alimento e, consequentemente, serão eliminadas do sistema. Com o passar do tempo, o sistema tende a ser instável, com uma configuração diferente da original. Nesse exemplo, a falta de conexão leva à instabilidade. Uma outra maneira pela qual um sistema pode se tornar instável é quando ocorre excesso de conexão. Gardner e Ashby, no ano de 1970, investigaram as seguintes questões. Qual é a chance de um grande sistema ser estável? Se um grande sistema é montado aleatoriamente ou cresceu ao acaso, deve-se esperar que seja estável ou instável. Como a expectativa muda conforme n, o número de variáveis, tende ao infinito. Eles mostraram, pela análise de Monte Carlo, que gera matrizes aleatórias, que o aumento do número de conexões diretas entre os componentes diminui a probabilidade do sistema ser estável. Esse resultado é para sistemas totalmente conectados. Aqui, cada variável teve um efeito imediato em todas as outras variáveis. Isso não acontece na maioria dos sistemas na vida real. Por exemplo, nem todas as células no cérebro afetam diretamente todas as outras células. Na figura, mostra como essa conexão incompleta, bem abaixo de 100%, afeta a probabilidade de estabilidade de um sistema.
Aqui, quando o n é igual a 4, a probabilidade de que o sistema seria estável depende da conectância. À medida que n aumenta, a curva muda de forma a uma função escalonada. Aqui como está mostrando aqui, quando o n é 7 vai mudando e o 10 vai mudando. Com isso, as questões de estabilidade podem ser respondidas simplesmente perguntando se a conexão está acima ou abaixo de 13% com desvio 2. Assim fica quase certamente estável para quase certamente instável. Então, quando o sistema está superconectado ou subconectado, se torna instável. Outro componente de sistema complexo, como comunidades ou teias alimentares, pode influenciar indiretamente na estabilidade, que é a diversidade. Se adicionarmos o componente conectados a sistemas subconectados, ou se adicionarmos componentes desconectados a um sistema superconectado, o sistema pode se tornar estável. O contrário torna instável. É o que mostra aqui. Quando o sistema está superconectado, o sistema fica instável. Quando está com poucas conexões subconectadas, também se torna instável. Mas, adicionando-se esse componente de diversidade, o sistema pode se tornar instável de acordo com a conectância dessa espécie que estará sendo adicionada. Então, o que a teoria da hierarquia sugere para sistema estável? A conexão direta e simétrica deve ser isolada em ólons bem definidos. As interações entre os componentes de diferentes ólons devem ser classificadas. O sistema deve ser ainda mais estabilizado por restrições que representam a relação assimétrica entre os níveis na hierarquia. Estudos teóricos indicam que a estrutura organizacional determina se um sistema será ou não estável quando espécies foram adicionadas ou excluídas. Um dos estudos é o de Robert e Tregonin, do ano de 1980, que investigaram as seguintes questões. Podemos encontrar propriedades fundamentais que identificam um sistema natural persistente? Essas propriedades são devidas ao processo pelo qual tal sistema emerge? Este processo, seleção natural, também é responsável por aquela robustez que é geralmente superior à de um sistema artificial? Eles estavam interessados em saber da viabilidade de montagem aleatórias de sistema, excluindo espécies. Os resultados indicam que uma pequena porcentagem das montagens de sistemas viáveis permanecem viáveis e nenhuma montagem de sistemas inviáveis se tornou viável. Isso mostra a robustez dos sistemas naturais. Sistemas naturais podem consistir em subsistemas aninhados e sobrepostos viáveis, sendo uma defesa contra o colapso, ou seja, a população tende ao equilíbrio após uma perturbação. O segundo tópico do capítulo é estabilidade conectiva. Vamos analisar os tipos de estrutura hierárquica que favorecem a estabilidade da comunidade. O trabalho de De Angelis, do ano de 1975,
analisa quais condições reverteriam aos resultados anteriores e favoreceriam um aumento na estabilidade com o aumento da conectância. Ele analisou 3 teias, e analisou teias com 3 níveis de 10 espécies, e as condições eram consumidores ineficientes, espécies de níveis superiores com forte amortecimento e viés da dependência do doador nas interações. Aí ele fez essas análises, né, através da análise de matriz jacobiana e trouxe essas condições. O trabalho de Siljack, do ano de 1975, fornece insights sobre a estrutura hierárquica das comunidades, mas os resultados não consideram a dinâmica de comunidades após a exclusão de espécies. O trabalho de Pym, do ano de 1979, faz simulações da estabilidade após a remoção de espécies. Ele usou lógica Volterra e modelos lineares e constatou que a estabilidade vai depender do modelo utilizado. O terceiro tópico do capítulo é estabilidade qualitativa e estrutura hierárquica em cadeias alimentares. As interações qualitativas, como a predação e o mutualismo, não apresentam valores numéricos que possam ser atribuídos à força das interações. Em teias alimentares, uma maneira de analisar estabilidade qualitativa é através dos feedbacks, dos loops de feedbacks, como mostra na figura, em que um predador ele se alimenta de 2 ou mais espécies de presas. De 2 espécies de presas que competem, essas espécies de presas competem entre si. Esse método ele apresenta certas restrições. A primeira é que nenhum ciclo de feedback de primeira ordem é positivo. Segundo, pelo menos um deles é negativo. Terceiro, nenhum ciclo de feedback de segunda ordem é positivo. Quarto, não pode haver ciclos de feedback de comprimentos maiores do que 2. Quinto, é proibido singularidades que podem ser causadas, por exemplo, pela presença de 2 ou mais espécies idênticas. Esses critérios eles são satisfeitos em sistemas como na figura 7.3a. Mas em sistemas como na 7.3b não são satisfatórios, pois apresentam um comprimento maior que 2. Isso tem relação com a instabilidade provocada pelas superconexões. Essa primeira letra A essas são 2 estruturas de loops das cadeias alimentares, e a primeira é chamada de ramificada com espécies conectadas sem formar um laço, e a segunda é uma cadeia simples onde as espécies estão superconectadas. Tansky, no ano de 1978, fez uma generalização dos critérios com a estrutura de loops LSGS, em que todos os loops no sistema são isolados dentro de subsistemas. Nesse caso, o sistema geral pode ser estável, e essa estrutura é semelhante aos ólons dos sistemas hierárquicos que foram discutidos no capítulo 5, que fala sobre os elementos da teoria da hierarquia.
O quarto tópico do capítulo é estudos computacionais. As simulações de computador têm sido um meio de extrapolar os conhecimentos de sistemas simples para sistemas complexos, muito além da aplicabilidade limitada dos métodos matemáticos analíticos. Dentre os estudos importantes, destaca-se o trabalho de McMurtry, do ano de 1975, que investigou a relação entre o tamanho, a conectância e hierarquia em sistemas grandes e complexos. Ele avaliou sistemas partindo do pressuposto de que padrões específicos de organização podem ser mais estáveis do que conjuntos puramente aleatórios. São 3 estruturas. Para cada uma dessas estruturas, ele fez simulações com a equação linearizada. Então, a primeira estrutura, que é a letra A, é a estrutura aleatória. Ele fez 25 simulações. A segunda estrutura é a letra B, que é subcomunidades isoladas. Ele fez 50 simulações. E a terceira estrutura é a letra C, hierarquia de interações, e fez 25 simulações. E como resultado, ele encontrou que das 25 simulações da estrutura aleatória, 16 foram estáveis. Das 50 simulações da estrutura subcomunidades isoladas, apenas 4 foram estáveis. E a terceira, das 25 simulações para a hierarquia de interações, apenas foram 23, né? De 25, 23 foram estáveis. Então, por que o sistema B, né, que é subcomunidades isoladas, teve maior número de instáveis, né? Apenas 4 foram estáveis e os demais foram instáveis. Então, a explicação para isso é que isso se deve ao fato de que, com vários subsistemas independentes, a instabilidade de até mesmo um subsistema é suficiente para fazer com que o sistema seja classificado como instável. Se os subsistemas estiverem ligados, como do exemplo C, os efeitos mútuos de um subsistema sobre o outro pode estar se estabilizando. Outro estudo importante é o de Austin e Cook, do ano de 1974, que fizeram simulações e incluíram dentro das análises os predadores que podem mudar. Eles consideraram nessas análises que os predadores podem mudar as preferências de alimentação durante a simulação para atender às taxas de alimentação-alvo, e loops de feedbacks no sistema ocorrem por causa da predação em espécies decompositoras. Vamos analisar os resultados de Então, com a inclusão desses componentes que ficaram de fora nos outros modelos. Então, a contribuição desse estudo é que eles incluíram isso, que não era incluso nos demais modelos apresentados anteriormente. Então, o quinto tópico do capítulo é evidência empírica de estruturas hierárquicas. Existe evidência de campo de que as teias alimentares são compartimentadas em subsistemas ou compartimentos que interagem fortemente, cada um com apenas algumas espécies que interagem fracamente entre si.
Então aqui ele traz exemplos de alguns estudos que analisaram, né, essa questão para ver se os conceitos hierárquicos são aplicáveis aos sistemas ecológicos. O fato de muitas espécies desempenharem esses papéis funcionais semelhantes levou à tentativa de definir os subsistemas com base nisso, né? O primeiro é a questão das guildas tróficas, em que a gente pode separar as espécies por guilda e ver que existem interações competitivas em cada guilda. Dentro de cada guilda existe uma forte competição entre as espécies daquela guilda. Outra agregação de espécies é pela questão das tolerâncias fisiológicas. Vários outros estudos eles são apresentados no tópico e, em geral, eles indicam que as cadeias alimentares tendem a conter uma organização interna e mostra espécies agregadas em subsistemas ou módulos. O sexto tópico do capítulo é escala espacial e hierarquia nas comunidades. Vamos analisar como os subsistemas estão organizados no espaço, uma vez que a agregação espacial pode não ser reconhecida se as medições foram feitas em uma escala espacial muito grande. Analisando o sistema na escala em que as interações ocorrem, existem três matrizes possíveis, com muitos zeros. E essa não é a maneira como as teias alimentares são montadas. Geralmente, eles fazem uma única matriz agrupando todas as espécies e tudo parece ser conectado, quando na verdade a probabilidade de encontrar essas interações na escala de observação é muito pequena. O sétimo tópico do capítulo é resiliência e escalas de tempo, características dos fenômenos da teia. Então, as populações, cada uma com seu próprio tempo de resposta característico, elas interagem para gerar comportamento em uma escala de tempo totalmente diferente. Nesse capítulo é discutida essa questão. Nesse tópico é discutida essa questão e eles veem, né, que a existência de escala de tempos rápidas e lentas em uma variedade de contextos ecológicos sugere que pode haver uma ordenação hierárquica geral das escalas de tempo em uma ampla gama. Aqui ele traz vários exemplos, né, do que ocorre em lagos, microcosmos, entre vários outros exemplos que são analisados a partir das equações linearizadas. Então, como considerações finais, nossa consideração do ecossistema como uma rede de espécies produziu evidências teóricas consideráveis e pelo menos algumas evidências empíricas de que o sistema é hierarquicamente estruturado. A ideia intuitiva de que a estrutura hierárquica estabiliza o sistema pode receber um significado mais preciso no contexto das comunidades. No próximo capítulo, aplicaremos a teoria a problemas que lidam com a transferência de massa e energia nos ecossistemas. Próximo capítulo, capítulo 8. Até o próximo vídeo.